Estamos com o cabeça de lista à Câmara Municipal da Iniciativa Liberal, Eliseu Ângelo. Quem é o Eliseu? Boa tarde. O Eliseu é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal. O Eliseu Ângelo é um analista de sistemas, uma pessoa que trabalha em informática desde sempre, praticamente, e que fui viver para a Quinta do Conde no ano 2000. Desde logo, quando cheguei à Quinta do Conde, descobri logo que tinha que fazer alguma coisa mais do que viver, porque nós tínhamos muita falta de condições quando lá cheguei. Não havia, estradas não eram pavimentadas, a rede de esgotos não ia a todo lado, havia uma série de problemas na altura em que nem estação de comboios havia, as pessoas normalmente iam para o fogoteiro. Eu, ao princípio, comecei a tentar viver com o que estava, mas depois descobri que se calhar era melhor começar a fazer alguma coisa para ver se coisas aconteciam. Então comecei a ir às sessões de junta, à junta de freguesia, comecei a tentar perceber o que se passava e mais tarde acabei por aderir a uma força política para tentar mudar a parte do Alcatrão, sobretudo depois de descobrir que estava a ser feitos investimentos de vulto aqui em baixo em Santiago. Havia algumas pouco investimento no Castelo e havia quase nenhum investimento na Quinta do Conde. E isso tinha que mudar e na altura joguei os pés à parede, por assim dizer, e fiz força para que isso mudasse. Não é com meus vizinhos, organizei tipo lá umas idas às reuniões de junta de freguesia. Andei a contactar alguns que supostamente ainda não tinham pago a taxa de esgotos, mas a maior parte deles já tinha pago a taxa de esgotos para a ligação de esgotos. E pronto, e consegui que alguma coisa fosse feita. Em relação ao Eliseu, a minha pessoa, eu tenho, pronto, como estou a dizer, eu tenho já 53 anos, tirei um técnico opcional de informática, depois tirei uma licenciatura em informática de gestão, agora mais recentemente tirei um mestrado em cibersegurança e pronto, para continuar na minha área profissional, ou seja, tudo em áreas que me sinto razoavelmente à vontade. Tenho uma filha, tem 22 anos, pronto, é meu filho, meu tesouro, como toda a gente diz, e porque ter uma filha de 22 anos é também uma das razões que me leva também aqui a candidatar-me, porque o futuro dos jovens aqui está muito limitado e neste momento não é execuível para qualquer pessoa pagar 600 ou 700 mil euros por uma casa. Isso é uma das questões que também temos. É preciso mudar, mas isso pode ser discutido mais à frente. Falou-nos do início da sua experiência política. Começou em que partido e o que é que o trouxe para a política e, neste caso, já para a Iniciativa Liberal? E pronto, eu na altura comecei, eu estive a ver na altura as forças políticas presentes, identificava-me razoavelmente bem com o PS ou com o PSD. O PS estava na autarquia na altura era Augusto Duarte, e como não estava a satisfazer as minhas necessidades, achei que tinha que ir para a oposição. Pronto, já que tinha que ser reivindicativo, na altura fui para o PSD. Fiquei no PSD durante bastante tempo, ainda cheguei a fazer parte aqui da Comissão Política, mas entrei em choque na altura com a pessoa que estava aqui à frente do PSD local. Eu e várias pessoas, nós inclusive apresentámos uma petição para que algo fosse feito a nível nacional, do género de este senhor saiu, saímos nós, o senhor não saiu na altura, saímos nós. O futuro deu-nos razão, ele acabou por sair para não ser expulso, mas o mal estava feito e eu, entretanto, tinha saído. E após aí, um interregno de uns 7, 8 anos, convidaram-me para a Iniciativa Liberal e eu aceitei. É esse também. Tinha preparado isto mais para o fim, mas já que falámos em que esteve no PSD, noutras autarquias, a Iniciativa Liberal concorreu coligada por vezes com o PSD e também com o CDS, noutras vezes. Existe alguma divergência política que explique que tal não aconteça aqui? Quais são as razões para uma candidatura única? Aqui eu não quero estar, pronto, eu não participei na altura na negociação, eu apenas manifestei que tinha sérias dúvidas da aceitação do PSD cá, atendendo a tudo o que se tinha passado cá entre o PSD e a CDU. Não foi com a Lénia, atenção. A candidata atual, acho que, não, que me lembro, não teve nada a ver com o que se passou. Por isso, por assim dizer, uma pessoa que não esteve envolvida no trabalho anterior do PSD, presumo eu, pelo menos. Mas de qualquer forma, quando foram falar com o PSD fez uma oferta também muito disfuncional para o valor que poderíamos trazer, segundo o que pude apurar. Aí decidimos também, como isto é o seguinte, como é a primeira vez que nos candidatamos, também decidimos candidatar sozinhos para sabermos, de facto, quantos somos, onde estamos e quantas pessoas da Iniciativa Liberal temos cá no Conselho. Isso também foi um dos motivos que nos levou a concorrer sozinhos. Uh, o PSD, tem, pronto, como eu já disse, nós não.
Em algumas áreas cá não estamos alinhados com o PSD em muitas áreas, é como é normal, os partidos estão. E aqui não tivemos os pontos também, poderíamos ter tido alguns pontos de confluência, mas se calhar não, de maneira que decidimos concorrer sozinhos. E como sempre, como de qualquer entidade que está a lutar aqui pelo bem do Conselho, há sempre assuntos que vão ser integralmente subscritos por todos, toda a gente concorda. Eu estou nem por isso. Muito bem, vamos passar aos grandes temas aqui da entrevista. Vamos começar pela educação. A descentralização de competências na área da educação trouxe inúmeros desafios para a gestão autárquica, em virtude, sobretudo, do desfazamento entre o dinheiro que o Ministério transfere e o que as escolas dizem precisar. Por exemplo, embora estejam a ser cumpridos os rácios estabelecidos por lei, faltam assistentes operacionais nas escolas. Sem a revisão dos rácios, porque isso será da competência da tutela, o que é que a autarquia pode fazer para colmatar esta necessidade de mais assistentes operacionais? É o seguinte, existe uma séria falta de meios em termos de escolares e a escola é uma coisa extremamente importante porque a escola neste país é a única coisa que funciona como elevador social. Acho que tem que se apostar nas escolas. O que a questão toda está aqui é a autarquia deve ter os meios suficientes para poder comatar as escolas, nem que seja temporariamente. Eu sei que supostamente não tem os fundos, ou que não há cabimentação dos fundos para fazer face a essa diferença, ou seja, o Estado não está a mandar o dinheiro suficiente, mas atendendo que há uma série de projetos que estão cá parados no município e que deveriam estar a seguir para a frente, há aqui uma série de coisas que deveriam estar a ser feitas e que não estão a ser feitas, daí eu acho que se pode, se calhar, ceder o pessoal, alocar algum pessoal da autarquia para mitigar essas faltas. Não estou a dizer que sejam contínuos, não estou a dizer que as pessoas daqui sejam contínuos, podem possivelmente ajudar na Secretaria a tratar de processos administrativos ou de outras situações similares e que possam libertar mais funcionários para ajudar no dia a dia. Mas quando falamos de assistentes operacionais, falamos sobretudo Contínuos. exato, de pessoas que Estou a estão falar de contínuos. a contactar com as crianças. Eu sei, mas pronto, o que eu estou aqui a dizer é que se libertarem pessoas da autarquia para irem ajudar, por exemplo, na Secretaria, há uma pessoa da Secretaria que, se calhar, apesar de estar na Secretaria, poderá ajudar, talvez, a facilitar a vida dos contínuos, a organizar melhor a parte dos contínuos. Mas claro que sim, que são necessárias pessoas, né? É preciso que haja cabimentação também para essas pessoas. As escolas precisam de funcionários e tem que haver um número mínimo de funcionários para fazer face ao funcionamento efetivo das escolas. Não há, as escolas têm que ter uma organização por número de alunos e não se compreende como é que, com o rácio de escolas que nós temos, que infelizmente é inferior àquilo que deveria ser, como é que não há uma preocupação de garantir que pelo menos as poucas que temos que estão bem equipadas e que estão bem dotadas. A variação da CDU avançou com a contratação de mais assistentes operacionais, suportando essa contratação com o orçamento municipal. É este o caminho a seguir, só para ficar claro? Não, neste momento, não havendo outra alternativa, eu não discordo desse caminho. E qual é o limite? O limite será sempre isto: é o seguinte: a primeira coisa que temos que ver é o que é de facto preciso. Porque se é necessário, o limite é o necessário. Ponto. Não devemos ter menos do que aquilo que é necessário. Também não vamos contratar mais pessoas do que aquelas que são necessárias. Agora vamos contratar pelo menos as pessoas que são necessárias, como é evidente, para que as escolas funcionem de forma conveniente e também para salvaguardar alguma falha, seja baixa, seja outras questões. Mas em termos financeiros, como é que se pode fazer esta gestão? Em termos financeiros, acho que, como eu já disse, a educação tem que ser prioritizada face a alguns outros assuntos. Eu fico mais contente por haver-me um contínuo a mais na escola do que se calhar uma estátua que, apesar de dar algum valor em termos artísticos ou estéticos, uma rotunda. Temos que ver o que é que de facto é prioritário. Ainda sobre educação, neste caso sobre educação inclusiva, as crianças com necessidades educativas específicas continuam a ser discriminadas no acesso à educação. Vejamos um exemplo. Em Sesimbra, apesar de ser dada prioridade a estas crianças na inscrição para a escola a tempo inteiro, os antigos ATL, quando uma criança com necessidades educativas específicas precisa de ter uma pessoa só para si a acompanhá-la permanentemente, o acesso aos antigos ATL acaba por ser vedado a estas crianças porque não existem pessoas contratadas para o efeito. Que soluções tem a sua candidatura para tornar a educação do Conselho mais inclusiva? Uma das soluções passa por aglutinar essas pessoas. Ou seja, não é necessariamente uma pessoa não é um educador para uma pessoa. Uma pessoa com necessidades especiais precisa de acompanhamento, de facto precisa mais de acompanhamento,
Enquanto, por exemplo, numa sala de 30 alunos, se calhar basta uma pessoa para tomar conta, pessoas com necessidade especial provavelmente precisarão pelo menos 2 a 3 para tomar conta, por exemplo, de 10 pessoas. A questão que temos aí, o que temos que fazer é garantir que essa pessoa existe, logo à partida, que é que muitas vezes não existe. Temos que garantir que a pessoa com necessidades especiais também tem algum direito, ter alguma oportunidade. E sendo uma exceção, é isso que também temos que ver aqui, e é a exceção também tem que ser, já não basta os pais passarem pelo infortúnio e pelas dificuldades de terem de lidar com uma criança com necessidades especiais. Eu, quando eu digo infortúnio, falo no sentido que é uma pessoa que traduz em desafios económicos, temporais e financeiros, ou seja, é uma pessoa que acaba por limitar muito a vida familiar, social e familiar, mas também que o Estado, essas pessoas é que devem ser apoiadas, de facto. Essas pessoas são aquelas pessoas que precisam sempre de apoio. Há pessoas que, eu costumo dizer que há pessoas que precisam de apoio às vezes, mas há pessoas que precisam de apoio sempre. E esses casos, essas pessoas precisam de apoio sempre. E nesse caso, o que propõe é a contratação de mais assistentes operacionais? Tentar De perceber que quais. forma é que isso pode ser feito? Não, essa forma, primeiro vamos precisar quantas pessoas temos nessa natureza, se é só uma, se são várias, e vamos tentar ver quantas pessoas, e mais uma vez, voltamos aqui às necessidades. Que é, enquanto numa sala de 30 pessoas, por exemplo, se calhar bastaria de 1 ou 2 assistentes operacionais, numa sala em casa, por exemplo, 5 casos especiais, se calhar precisam de pelo menos 2 pessoas para esses 5. Mas se for só uma pessoa, precisarão de pelo menos uma pessoa, sempre, como é evidente. A questão é que não precisarão não será nunca uma pessoa para 30, como é evidente. Teremos ali pelo menos um rácio muito superior de pessoas para dar conta e para dar suporte a esse tipo de situações. Outra das grandes dificuldades das famílias de crianças com necessidades educativas específicas é o acesso a terapias, como a terapia da fala, a fisioterapia, a terapia ocupacional. É certo que a oferta deste tipo de terapias é da responsabilidade do Ministério da Educação, mas o atual Executivo Municipal criou um projeto que oferece gratuitamente uma série de terapias a 80 crianças com necessidades educativas específicas de maior severidade. No entanto, ficam de fora mais de 420 crianças com necessidades menos severas. Que resposta, ou se é possível dar uma resposta a estas 400 famílias que também têm dificuldades no acesso a terapias? Sem conhecer os meios da Câmara, seria um bocado, como é que eu ia dizer, seria um bocado estar a ler as folhas do chá para estar aqui a dar uma resposta. Eu não gosto de estar a aventurar-me e dizer que a Câmara pode suportar as 500 ou que só pode suportar as 80 sem ter dados específicos. Acho que a Câmara pode fazer alguma coisa, por exemplo, a nível de doação de equipamentos antigos de informática, para algumas dessas famílias, porque muitas dessas terapias já são feitas com suporte informático. Mas eu não me quero estar aqui a atravessar porque cada caso é um caso. No caso, casuisticamente, cada coisa tem que ser vista e uma pessoa tem que saber muito bem com o que é que está a lidar. Eu congratulo a Câmara por fazer os 80, gostaria que se calhar congratular a Câmara por fazer os 500, não sei, também não sei quanto custa e mais uma vez temos até aquela velha história de não sabemos muito bem se a Câmara consegue chegar aos 80, se consegue chegar aos 100, se já está-se a esticar para os 80, por isso não vou estar aqui a tirar pedras ou a bater palmas, não sei como é que isso está. Para terminar a questão da educação, falemos de creches, elas são gratuitas, mas faltam vagas, sobretudo nesta zona da área metropolitana de Lisboa. Que propostas têm neste sentido e qual é a prioridade na questão das creches? As creches são necessárias e urgentes. Porque se nós queremos fixar a população, que é um dos problemas que nós temos, também temos que fixar cá as creches. Temos que ter garantias que os casais jovens possam deixar as crianças. Nós estamos a ficar um conselho muito envelhecido, nós precisamos de crianças. Nós temos aí, por exemplo, a Liga dos Amigos aqui do Conde tem uma creche. Se calhar é pequena, claro, para as necessidades é pequena. Poderia haver mais creches. Já houve mais creches aqui do Conde do que há agora, é verdade seja dito. Alguns fecharam. Compreender porque é que fecharam e ver o que é necessário para voltar a haver mais creches. Ponto. Isso é aquela história que tem que ser analisada e tem que se dar oportunidade às pessoas que queiram promover, por exemplo, creches cá no Conselho e ao tentar aumentar o número de creches existentes. Mas a aposta deve ser tentar que os privados criem maior número de creches, deve ser a aposta no setor social, no setor público? Como é que eu ia dizer? Nós, neste momento, quando uma pessoa precisa de uma coisa, vai onde há. Eu, neste momento, havendo oferta pública, claro que podemos perfeitamente ver se conseguimos fazer com que a oferta pública cresça.
Havendo dificuldades, como nós sabemos que a oferta pública logo à partida tem questões mais burocráticas e questões às vezes mais temporais que não dão resposta tão imediata, também podemos tentar patrocinar que há algumas creches privadas. Agora, uma solução não é só, não, como é que eu ia dizer, nós não podemos pensar só numa solução, focarmos num só caminho. Eu acho que, de facto, idealmente toda a gente teria acesso a creches, idealmente até algumas empresas poderiam ter creches, mas isso aqui no Conselho não é o caso, porque o Conselho infelizmente não tem grandes empresas, ou tem só pequenas empresas. Não sendo o caso, eu acho que temos que ver o caminho que dá resposta ao problema. Como eu já disse, há alguma oferta boa em termos públicos, deve ser reforçada, claro. Vamos tentar ver se é possível reforçá-la e adequar as necessidades e depois aproveitar que se houver vontade de alguns privados também para entrarem na corrida por enquanto o público não pode dar resposta, não é? Falemos então de habitação e de ordenamento do território. De acordo com os censos de 2021, mais de 30% dos alojamentos no concelho são de uso sazonal ou secundário, e para essa percentagem contribuem em larga medida a freguesia do Castelo, onde 36% das casas são de uso sazonal ou secundário, e sobretudo a freguesia de Santiago, onde quase 60% dos alojamentos não são de uso permanente. Os censos de 2021 apontam ainda para um número muito reduzido de alojamentos vagos. Tendo em conta esta realidade, que provavelmente ter-se-á agravado, qual é a sua interpretação? Faltam casas em Sesimbra ou as habitações já existem, estando a ser utilizadas para outros fins que não a residência permanente? E que propostas concretas têm para responder à crise da habitação? Isto é o seguinte, o primeiro caso aqui é que, de facto, a maior parte das casas aqui não são de residência permanente, aqui no Castelo. Na Quinta do Conde é outra realidade, a Quinta do Conde é uma mais urbana. Aqui, o que se pode fazer logo à partida é aumentar a oferta. Porquê? Porque mesmo que as habitações não sejam de uso permanente, se houver mais coisas, se houver mais habitações, as pessoas, eu não quero saber se aquela casa está vazia, está aqui uma casa para mim. Isso é a opção da pessoa. Se a pessoa quiser usar a casa, nós não negamos a casa, mas agora tem que haver casas. E é uma coisa que me chateia cá no Conselho é que nós temos várias augis que não estão resolvidas, que já desde 2005 que andam a trabalhar nas augis, e essas augis poderiam trazer cerca de 8 a 9 mil lotes para construção para o Conselho. E esses 9 mil lotes dariam logo à partida uma resposta que e iriam aumentar a oferta de habitação. Aqui em baixo, em Santiago, é muito mais complicado. Aliás, há falta de espaços. Há aí casos de volutas que se calhar também se podem analisar, mas mais uma vez é coisas casuísticas, porque muitas delas estão em questões de heranças, questões judiciais complicadas. Perdão. Mas havendo um número tão grande de casas de uso sazonal ou secundário, acha que a política pública também deve tentar reverter esse uso? Ou... Isso é uma questão, como é que eu ia dizer? Isso é uma questão nacional. Ou o governo decide que, de facto, as casas que não têm uso permanente passam, por exemplo, a pagar mais IMI, ou outra política qualquer, ou então casas que são usadas para investimento. Pessoas que têm 4 e 5 casas e que não são para familiares ou que não são para ninguém, que são para estar fechadas apenas para fazer gerar rendimento. Se quiser taxá-las de maneira diferente, seria talvez o caminho a seguir. Existem várias propostas. Eu agora não podemos, por assim dizer, o direito à propriedade é uma coisa consagrada na Constituição. E também não sou a favor também de se tirarem as casas e de se meter pessoas lá nessas casas sem conhecer a realidade individual, porque isso pode-se criar grandes injustiças. Por exemplo, eu mencionei ainda há pouco um pai que tinha, por exemplo, 4 filhas e compra casas para elas, para quando elas chegarem aos 18 anos, lhes dar as casas. De repente, por exemplo, vê as casas arbanhadas pelo Estado, como já foi sugerido, para, por exemplo, arrendá-las. Isso também não me parece correto. Por isso é que eu acho que parte do problema passa por aumentar a oferta. Se saturar o mercado, as casas que as pessoas estão a comprar para investimento deixam de ser rentáveis como investimento. As pessoas pensam assim, vou comprar uma casa por 100 mil, 100 mil, disparado, era bom. Casa por 500 mil e daqui a um ano o poder honorável é 500 mil, se calhar não é o melhor investimento. Se calhar não vou investir em imobiliário. Ou se calhar não vou fazer isso. E que propostas têm para aumentar a oferta? Aumentar a oferta, como eu já disse, resolver a questão das aulas. São muitos lotes que podem ser dados para construção. Uhum. Também temos outra questão que é a parte do licenciamento, que cá demora mais do que nos outros conselhos limítrofes. E é mais opaco. Nós queremos transparência. Temos que a pessoa, quando entrega um processo, que saiba que demora X de um passo para o outro, ou que demora aproximadamente este tempo, se não tiver nenhuma questão, ou se tiver questão que seja informada atempadamente dessas mesmas questões. Tem que haver transparência. Deveria haver sequencialidade dos processos. Se entregar o processo hoje, o meu não é o número 1. Se entregar amanhã será o número 2.
e não é o meu 9.852 e o outro é o 583 sem nenhuma razão específica, apenas para manter a complexidade do sistema e para garantir que não há queixas, por assim dizer. A pessoa, eu chegaram 9.000 e tal. Ou seja, uma pessoa, ninguém sabe muito bem qual é que é a resultante do processo. Também deve haver outra questão aqui também, que é talvez ver o que é que pode ser reabilitado e terrenos é que existem aqui em termos de Sesimbra que sejam do Estado, que possam ser promovidos em termos de habitação. Mas também temos outro problema muito grande cá no Conselho que se chama PDM e que não sei se está aí na lista de coisas a perguntar, mas o PDM também tem um impacto substancial naquilo que pode ser oferecido em termos de habitação. E qual é a visão política que este novo PDM deve incorporar? Este novo PDM, sobretudo, não é questão de visão política, é questão realista do que existe e do que é preciso. Mais do que a política, neste caso, tem que funcionar uma coisa de senso, que é, se o limite urbano deixou de ser aqui, passou para acolá, então se calhar o limite urbano agora tem que ser redefinido. Da mesma forma, também temos que ver muito bem o que é que queremos preservar e o que é que queremos guardar. E o que é terreno agrícola e o que é que continua a ser terreno agrícola. Como é que eu ia dizer? Os setores mudaram ao longo destes últimos 20 e muitos anos. A pessoa que cavava batatas neste momento já não faz nada com isso. Lá o terreno está em maior parte dos terrenos estão em poesia. Também temos que olhar para essa realidade e ver se queremos continuar a ter uma reserva agrícola ou não. E se faz sentido ter uma reserva agrícola fragmentada ou contígua. São coisas que têm que ser vistas em termos de PDM e que, sinceramente, não é uma discussão que se possa fazer num minuto ou dois. Até porque as próprias pessoas têm que emitir opinião sobre eles. As pessoas que moram nas zonas já conhecem bem onde é que moram, sabem o que é preciso. As críticas ao atual Executivo pela demora na revisão do Plano Diretor Municipal são muitas. O que fará, caso seja eleito Presidente da Câmara, para acelerar este processo? Ou quando é que um novo PDM poderá estar pronto? O novo PDM já deveria estar pronto. A questão de acelerar é que neste momento temos uma questão muito importante que eu costumo dizer que nós temos que começar onde estamos. E nós não sabemos muito bem onde é que estamos. E, ou seja, a primeira coisa que tem que se fazer é apurar onde estamos e prosseguir a partir daí. Claro que ele tem que vir para a rua o mais depressa possível, é preciso criar é que é preciso organizar uma equipa para fazer isso rapidamente, se calhar a equipa já existe, se calhar estou a dizer algo que já existe, mas tem que produzir resultados rapidamente e tem que começar a passar para a consulta pública rapidamente para se avançar. Porque já lá vão 27 anos, se não estou em erro. Que posicionamento assume a Iniciativa Liberal relativamente aos empreendimentos turísticos já licenciados para a zona entre o MEC e o Cabo Especial e também para a Mata de Sesimbra? O que fará em concreto, caso seja eleito? Isso temos aí uma série de dificuldades, mais uma vez. O que já foi licenciado pode até causar prejuízos à Câmara se forem suspensos ou se forem, por assim dizer, retiradas licenças. Porque investimentos foram feitos por entidades muitas vezes muito bem financiadas e que poderão, por exemplo, processar a Câmara se tentar fazer alguma coisa. Ou seja, o prejuízo seria duplo. Quer dizer, dependendo, claro, do tipo de empreendimentos. Pode haver empreendimentos que sejam úteis. A pessoa também tem que olhar para a natureza dos empreendimentos e ver se os empreendimentos trazem algo de valor para o sítio onde se enquadram. Nós não temos essa noção, na maior parte dos que olhamos para eles, achamos que, ainda para mais, como falou e bem, Sesimbra tem um problema de ser segunda residências e esses empreendimentos não são de primeiras residências. A maior parte desses empreendimentos são empreendimentos de segundas residências ou empreendimentos de férias. E nós queremos combater essa sazonalidade aqui do Conselho. Mas, claro, também não queremos, temos que ver que uma coisa muito importante que é o direito à expectativa que a pessoa tem do terreno de compra. Se eu compro um terreno para comprar uma casa, não quero que a seguir me digam que, olha, nesta semana passada dá para construir uma casa, agora só dá para cavar batatas. A pessoa também tem que ter algumas expectativas, tem que ter direito também a alguma estabilidade, por assim dizer, em E termos legais. equilibrando isso tudo, que decisão tomaria? Como estou a dizer, aqueles que já estão legalizados e aqueles que estão a ir para a frente teriam que ser vistos, teria que ser visto muito bem em termos legais, se podem ou não ir para a frente. E relativamente a Aos futuros? outros futuros. Claro que, dependendo da sua dimensão, quanto maiores forem, mais escrutínio tem que ter, como é evidente. E, sobretudo, o impacto ambiental não pode ser analisado especificamente, tem que ser analisado como um todo. Só quando olha para um empreendimento desses, um empreendimento grande, não tem que olhar apenas para aquele empreendimento. Tem que olhar para tudo o que está projetado para ser feito naquela zona. Ou seja, não se vai dizer que, ok, vão construir este empreendimento de 2 hectares, mas há ali 10 hectares de pinhal,
se ao lado tiver para ser construído 8 hectares de empreendimentos. Nesse caso já não há 10 hectares de pinhal, já só tem 2. Isso também é muito importante, porque se parte daqui da valorização do conceito também é o turismo e também parte do turismo da natureza, e se as pessoas vierem para cá para esses empreendimentos, estão à espera de chegar cá e ter um empreendimento no meio da natureza, acho que eles não vão chegar cá e terem um empreendimento tipo Torrelinhos ou assim, uma coisa tipo Quarteira em que chegam aqui ao mar de cimento. Acho que isso também acaba por não valorizar os próprios empreendimentos. Passamos para a questão da mobilidade e que também está bastante relacionada com a questão dos empreendimentos. As infraestruturas junto aos projetos do MEC estão asseguradas pelos promotores, mas nos grandes acessos ao concelho os municípios já sofrem com muito trânsito na maior parte do ano. Que impacto terá, primeiro, a construção destes empreendimentos na mobilidade de fora para dentro e de dentro para fora, naturalmente, e que soluções trazem para diminuir o trânsito nas vias que nos ligam a outros concelhos e a Lisboa? Pronto, eu ainda hoje referi isso. Existem projetos para fazer ligações à autoestrada, portanto à 33,2, e com mais de 10 anos. E que já deveriam ter sido empurrados para a frente. Nós precisamos, pelo menos, de um acesso rápido aqui à vila. Não temos. Somos o único concelho do distrito de Setúbal que não tem um metro de autoestrada de via rápida. Já não falo da linha do comboio, neste momento Alcochete também não tem linha do comboio, não tem, também Sesimbra partilha com Alcochete a distinção de ser o único concelho que não tem linha férrea. Alcochete vai ter, por causa do aeroporto, supostamente, nós não. E seria uma coisa, talvez, que valesse a pena olhar para o mapa e ver se pode fazer alguma coisa em relação a isso. E se tem alguns planos para fazer em relação a isso. Até porque nós temos um problema de mobilidade muito grande, não só em termos de rodoviários, mas também em termos de transportes públicos. Acho que toda a gente se queixa do mesmo. Aqui, em relação aqui à rodovias, além do caminho de Alcoreves, que eu não vou falar muito dele, porque supostamente já está a ser reabilitado, já está a ser tratado, a 378 precisa urgentemente de... É que são os mesmos acessos desde 1945, se não estou em erro, quando foi construída a 378. Ou seja, são acessos daqui porque vão ser centenários. E nós passamos de ter 10 carros para ter milhões. E essa questão tem que ser vista E o que é rapidamente. que deve ser feito relativamente a essas estradas? Essas estradas devem ser reabilitadas, algumas zonas devem passar aqui pelo menos 2 faixas, faixa de ultrapassagem. A parte dos 70 km por hora que meteram recentemente pode resolver a parte da sinistralidade, mas não vem ajudar a parte da mobilidade. Sobretudo, a questão ali é que 70 km por hora normalmente é suficiente para, por exemplo, para tomar as pessoas andarem durante o dia todo a 70 km por hora, até é o wishful thinking, por assim dizer, as pessoas gostariam de fazer. Mas durante, por exemplo, uma pessoa que venha, por exemplo, mais tarde, se calhar já aquela estrada pode fazer bem a 90, digo eu. Ou seja, a velocidade também tem que ser adequada às condições, da via e às circunstâncias. Se estiver a chover, claro, os 60 são adequados. Isso depende um bocado também depende um pouco das capacidades e das habilitações de cada um, mas eu gosto de pensar e da responsabilidade, claro. Eu tenho que ser responsável quando está ao volante. Aqui, agora, algumas das zonas poderiam passar perfeitamente a ter ali uma de duas faixas, para quando há viaturas que andam muito lentamente ou quando há questões de que, perdão, toda a gente se queixa, que é quando de vez em quando há aí os passeios de cicloturismo, que eu não acho mal que haja passeios de cicloturismo, mas, por exemplo, essa via 378 podia perfeitamente ter uma ciclovia de cada lado. E não se compreende porque é que não se pode aproveitar esse espaço, como eu já disse, para ter algumas zonas de ultrapassagem com 2 faixas para cada lado em algumas zonas, e mesmo podia ter uma ciclovia numa boa parte da extensão. Falava-me também de transportes públicos, que propostas têm para melhorar a rede, tendo em conta que já deu exemplos, mas, por exemplo, o autocarro que vai para Sete Rios, para Lisboa, muitas vezes já está cheio, tanto de lá para cá como de cá para É lá. de dois lados. Já reparei nisso e também já é uma das coisas que eu por acaso não uso, porque eu moro na ponte, por assim dizer, mas eu já reparei nisso, já me chamaram a atenção e eu próprio já constatei isso até em Lisboa. Aqui a questão toda está aqui, passa logo que o contrato com a Carris Metropolitana tem provavelmente de ser reavaliado. Tem que ser reavaliado. Eu sei que custa bastante dinheiro a autarquia, mas é uma necessidade. E outra coisa que eu também ainda hoje sugeri é que deveria haver um interface urbano, ali se calhar ali na zona da Carrasqueira, onde as pessoas podiam deixar o carro para o transporte público, não só para Lisboa, mas também noutras direções. Ou quando digo carro, ou haver pelo menos um shuttle, qualquer coisa, que pudesse libertar parte do concelho
por assim dizer, por exemplo, aqui a parte baixa aqui da cidade, reduzir aqui a necessidade de estacionamento aqui, levar alguns carros mais para cima e também facilitar a vida das pessoas que querem, por exemplo, ir para Lisboa. Por exemplo, deixam as crianças na escola, precisam levar o carro para levar as crianças à escola, seja aqui a Stromanho, seja outra qualquer, seja Sampaio, e podem perfeitamente deixar ali o carro ali no interface e apanhar o autocarro para Lisboa, claro, garantidamente, tinha que haver um autocarro, e os transportes públicos têm que ser reguláveis, regulares, fiáveis, e pronto, a pessoa tem que saber que, por exemplo, que de X em X tempo tem autocarro. Nos dois sentidos. As pessoas só começam a utilizar os transportes públicos quando forem fiáveis e regulares. Há alguma estimativa de custos para estas propostas que avançou para a mobilidade? Não, nós estimativa de custos para a mobilidade, nós vemos que o contrato atual nos custa 3 milhões de euros, à autarquia. Temos que saber o que é que comporta e temos que saber quanto é que custa mais, qual é que é a escalabilidade desses custos. Porque, por exemplo, meter mais um autocarro, quanto é que custa? Aumentar o número de carreiras, quanto é que custa? Quanto é que custa, por exemplo, meter aqui um shuttle aqui, por exemplo, por exemplo, ali para a zona ali do largo, por exemplo, ali para a Rua da República, ali embaixo, por exemplo, aqui em Santiago, até, por exemplo, lá para cima. Quanto é que custam essas coisas todas? Isso tem que ser avaliado. E claro que tem que se fazer o possível e vou olhar em prol das pessoas, não é? As pessoas têm que e ver a relação custo-benefício. Claro que há um benefício aqui implícito, até porque muitas das pessoas não têm carta de condução, os estudantes precisam de estudar, que infelizmente também é outra questão, mas isso acho que só vai ser discutido aqui mais à frente. E para nós termos os meios, temos que garantir que as pessoas também conseguem ter mobilidade, porque a mobilidade é, o que também é a porta que também dá acesso ao emprego e à educação. Ou seja, a mobilidade é uma coisa muito importante. Só para terminar esta questão, as estradas da freguesia do Castelo foram e estão ainda a ser reabilitadas, depois de um empréstimo de 3,5 milhões de euros e de mais 2,1 milhões só para a Estrada das Pedreiras. Que visão têm sobre estas reabilitações recentes e que soluções têm para conservar as estradas ao longo do próximo mandato? As estradas do Castelo, a questão das estradas do Castelo, o Castelo é um concelho muito vasto e que as estradas precisam, obviamente, ser mantidas, não têm sido mantidas nos últimos anos. Ou seja, estão a ser mantidas agora, mas tem que haver um programa de reabilitação que seja consistente e como é que eu ia dizer, e que faça sentido. Ou seja, estas estradas este ano, aquelas estradas para o próximo, outras estradas para o outro ano a seguir. Idealmente seria feito uma conservação preventiva para não se chegar ao ponto em que algumas das estradas do Castelo chegaram, em que são próprios para jipes. E o orçamento municipal tem capacidade para tal? O orçamento municipal, neste momento o orçamento municipal tem a capacidade para pôr lá 3 milhões e meio de empréstimo. O orçamento municipal tem que ser capaz de comportar pelo menos uma manutenção de algumas estradas anuais. Não vou dizer que se faça tudo de uma vez, que não se pode fazer tudo de uma vez. Tem que se ir fazendo aos poucos, mas tem que se ir fazendo com plano. E não é estar 10 anos ou 15 anos sem fazer nada e depois tentar tudo fazer ao mesmo tempo. Tem que se reabilitar este ano, o outro para o ano que vem ficam esta e aquela, no ano que vem fica a outra a seguir, e ir fazendo de maneira que haja uma reabilitação regular de todas as estradas, de maneira a mantê-las todas em condições de utilização por parte dos moradores. Não há, portanto, ainda nenhum plano pensado a nível de custos e de. Isto é o seguinte, volto aqui à opacidade aqui da Câmara. O orçamento da Câmara não nos diz quanto é que está a ser gasto onde. Ou seja, diz genericamente onde, mas não tem particularidades. E depois também tem outra coisa muito importante que é os meios que a Câmara tem. A Câmara tem muitos meios, mas não sabemos quais são os meios, quanto é que custam os próprios meios e não sabemos qual é que é a melhor forma de os utilizar, por assim dizer. Teria que ser analisado o que a Câmara tem e ver qual é a melhor forma de os pôr ao uso. E se vale a pena contratar, por assim dizer, uma empresa externa para fazer, se calhar, uma reabilitação ali de uma estrada, ou se consegue-se pôr a Câmara a fazer. Isso tem que ser visto. Muito bem. Passamos para o desenvolvimento económico. Quais são os eixos principais da vossa estratégia de desenvolvimento económico que defendem para Sesimbra? Bem, logo à partida, a primeira coisa aqui em Sesimbra é combater a sazonalidade. Nós temos uma Sesimbra que tem, que hoje é dia 15 de setembro, hoje supostamente acaba a época alta do turismo. Ou seja, a partir de agora é sempre a perder. E nós temos que ter meios, temos que reorganizar a economia para que no resto do ano hajam coisas a acontecer em Sesimbra ou perto de Sesimbra, para que Sesimbra continue a ter rendimento, para que as pessoas,
os comerciantes, as pessoas continuam a ter trabalho, os comerciantes continuam a ter rendimentos, e que também haja algum envolvimento, algum desenvolvimento industrial. Nós temos aqui uma das coisas que nós, por assim dizer, lutamos para ter cá, é o famoso parque industrial. Já anda-se há mais de 10 anos a falar em construir um parque industrial cá no concelho. Há um privado na Zona Moreira que não conta. Nós queremos um parque municipal que possa aglutinar empresas e que possa gerar, por assim dizer, que uma empresa possa gerar sinergias, em que uma empresa Que tipo de possa, empresas? para já, as do concelho as que vierem e as outras, todas as empresas, infelizmente, nós temos um déficit tão grande de pequenas e médias empresas que, desde que não sejam poluidores ou que não destruam o nosso concelho, acho que todas serão bem-vindas. Desde que não venham cá explorar as pessoas, ou seja, que sejam pessoas, empresas que gerem qualquer espécie de valor, serão obviamente bem-vindas. Nós também queremos pôr cá um polo tecnológico. Nós temos empresas tecnológicas cá e queremos ver se conseguimos fazer uma parceria com uma universidade para alimentar o polo tecnológico. Nós temos, por exemplo, condições para ter aqui, por exemplo, um desenvolvimento de drones de costa, por exemplo, para ajudar às pescas, ou drones aéreos, ou tudo mais. Ou seja, tudo isso pode ser feito. Algumas coisas já estão a ser feitas. Temos é que atrair e convencer as pessoas que nós não temos cá o espaço, criar o espaço para depois dizer assim, olha, podem vir, está aqui. Quanto é que custará mais ou menos a criação de um polo desse género? A partir do momento que o Parque Industrial, acho que já foi cabimentado várias vezes, e que já está até o terreno alocado, e que a construção do Parque Industrial acaba por ser pela parte das próprias indústrias, um polo tecnológico não seria muito difícil de comportar nesse espaço, num espaço contíguo. Ou seja, não é uma coisa, eu não acho que o custo não seria proibitivo. Até porque os benefícios a médio e longo prazo, seja a nível de postos de trabalho qualificados, de fixação de população qualificada, fixação de rendimento, epá, nós podemos ter prejuízo no primeiro ou no segundo ano em termos de investimento camarário. Mas eu tenho quase a certeza que nos 10, 15 anos seguintes vamos receber esse dinheiro todo de volta. Como concelho que vive sobretudo do comércio local, de micro e pequenos empresários, que propostas existem para responder às dificuldades que estes empreendedores enfrentam? Logo à partida volta à conversa da sazonalidade. Por exemplo, nós temos um porto de pesca excelente que poderia ser aproveitado, por exemplo, para criar aqui um festival de, sei lá, a Semana do Tamboril ou a Semana das Pescas. Já, por exemplo, sei lá, numa altura em que já passou aqui a época alta, umas tasquinhas. Outros concelhos já fizeram. Até pode ser ali na zona da Moagem de Sampaio. Algo que traga valências aqui, que as pessoas vêm cá e depois acabam por vir cá passear abaixo aqui à vila. Dar um passeio à vila, acabam por gastar a consumir produtos locais. E que os restaurantes cá podem, cá de baixo, nessa altura estão na época baixa, podem-se fazer representar, por exemplo, com uma tasquinha. Ou seja, e acabam por melhorar, por assim dizer, a sua linha de rendimentos e ao mesmo tempo acabam por se promover e nós acabamos de estar a promover o concelho. Isso não tem grandes custos, por assim dizer. Falemos de ambiente. Com o abandono progressivo da agricultura, existem zonas do concelho em que a floresta e o mato acabam também por seguir o mesmo caminho. Há relatos de desordenamento e falta de limpeza. Além disso, as alterações climáticas vêm também tornar os incêndios à partida mais agressivos e mais frequentes. Que soluções defende neste âmbito, não só para prevenir os incêndios florestais, mas também para proteger o nosso património natural? Começava pelo ambiente. Eu vou começar pelo ambiente. Eu preocupo-me descargas que ainda existem tanto na Lagoa da Albufeira como na Ribeira da Quinta do Conde. Preocupo-me descargas que ainda existem dessa natureza. Não vou dizer que a autarquia tem responsabilidade no assunto, não tem, mas preocupa-me que elas existam e que devemos tentar verificar se fazer garantir que elas não acontecem. Esse é um dos pontos. Outro ponto que me preocupa é a existência da ETAR na Marina. Nós temos uma marina única, deve ser para aí a única marina, que pelo menos é a única que eu me lembro, que é uma marina mesmo de mar, aqui de iates. A marina de iates, há bocado estava a falar de comércio local, a marina de iates devia ser usada para atrair turistas com mais posses, turistas com mais rendimentos, para os nossos restaurantes, para os nossos espaços. E, em vez disso, temos de nos meter no meio da marina. Ou seja, estamos a perder espaço de marina e estamos a criar uma zona de mau ambiente, onde as pessoas que estacionam lá os barcos não querem pernoitar lá, por causa dos odores característicos do local. Mas e o que é que implicaria deslocalizar essa? Implicaria não o ter feito lá em primeiro lugar. Agora tem que se analisar muito bem, ver o que é que se pode fazer. Como eu já disse, a autarquia fez coisas boas nos últimos anos, mas nem tudo foi bom. Este é um dos casos de uma coisa que foi mal e claramente quem pôs aquilo lá não pensou no assunto.
A marina devia ser aproveitada ao máximo para todos os efeitos, em termos turísticos e em termos locais. E estar lá no meio é a mesma coisa de dizer que não querem que as pessoas passem lá à noite. Pronto, esse é um dos pontos que lá temos. Sobre os No incêndios. caso dos incêndios, nós temos vários pontos de observação de incêndios. Não há nenhuma razão para não serem automatizados em termos, ou pelo menos termos alguma tecnologia, aos serviços de bombeiros. Outra coisa que me preocupa também é a redução dos efetivos de bombeiros. Temos a perder efetivos, temos que ver se conseguimos pelo menos atrair mais pessoas para os bombeiros, ou pelo menos criar aí um modelo em que mais pessoas possam vir ajudar a corporação, que já é muito antiga e tem muitas responsabilidades. Também, se calhar, deslocalizar, mais uma vez volto aqui a dizer que a carteira tem que ser, uma pessoa tem que se limitar à sua carteira, mas que no futuro próximo também começar a pensar em levar os bombeiros aqui debaixo de Sesimbra para uma zona mais abrangente, se calhar ali na zona da Cotovia ou mais para essa zona para aí. E criar também, garantir que os postos de vigia de incêndios estão ocupados não só durante a época suposta dos fogos, mas durante todos os períodos em que haja temperaturas que o justifiquem. Possivelmente também criar sistemas de vigilância e detecção térmica. Eu há pouco falei no polo tecnológico de desenvolvimento tecnológico. Pode ser usado também para ajudar os bombeiros nesse aspecto e até para desenvolver tecnologias que possam ser usadas mais tarde noutros pontos do país que têm o mesmo problema. Que, acho que esse problema vai começar a ser cada vez mais grave em termos nacionais e internacionais. E podíamos, por assim dizer, não vou dizer que vamos ter o melhor dos dois mundos, nunca vamos ter, mas pelo menos pedimos uma tecnologia aos serviços de bombeiros, a ajudar os bombeiros, podemos responder com um fogo combatido logo no início, não chega a um incêndio, por assim dizer. Se há, por exemplo, uma queimada e que se apercebem, comunicam naquela própria hora que está a haver ali uma queimada, que está a haver um fogo, se os bombeiros chegarem em tempo, o fogo não chega a ser um incêndio. Pronto, já tirei o casaco, de facto estava aqui a ficar muito calor e não era das perguntas. Voltando aqui então ao assunto. Muito bem. As explorações de areia da zona sul da Mata de Sesimbra tinham um período máximo de exploração de 15 anos, contados a partir da entrada em vigor do Plano de Pormenor da zona sul da Mata, onde está precisamente fixado esse prazo de 15 anos de exploração. O Plano de Pormenor entrou em vigor em abril de 2008, o que significa que as explorações de areia só podiam ser, e passa a redundância, exploradas até abril de 2023. A nossa equipa teve acesso a uma carta dirigida ao presidente da autarquia, através da qual a gerência da empresa proprietária dos locais de exploração propõe uma alteração ao regulamento do Plano de Pormenor para estender a limitação temporal das explorações de areia, colocando esse prazo dependente da aprovação dos empreendimentos turísticos para aquela zona. Se for eleito presidente da Câmara, o que fará perante esta situação? Aqui a questão que temos que ver, a mais do que a exploração de areias, é também a reabilitação dos espaços que estão a ser explorados. Porque uma exploração, é suposto que uma exploração seja de areias, seja de pedra, e depois passa por uma fase de reabilitação antes de ser restituído, por assim dizer. Tal não tem sido feito e nós estamos a ficar com os buracos bastante gigantescos cá no concelho, em que pouco ou nada se poderá fazer depois com eles. Eu compreendo que a exploração, tanto a exploração de areia como de pedra, trazem rendimentos para o concelho. Também compreendo que, em termos de trabalho, algumas pessoas subsistem desse trabalho. Não há outra, como é que eu ia dizer, não há outra coisa a dizer em relação a isso. A questão toda está aqui, temos que ver também se o retorno dado à autarquia e ao concelho se justifica a concessão. Ou seja, se há o cumprimento da parte da reabilitação, como é que eu ia dizer, se o encaixe financeiro em termos e encaixe pessoal em termos de trabalhos e de pessoas cá no concelho se justifica a manutenção dos espaços, porque mais do que o rendimento de uma pessoa temos que pensar também no impacto que tem para toda a gente. Nesta zona, a reabilitação tem sido feita nas pedreiras que já fecharam. A questão aqui prende-se muito com um prazo que tinha sido estabelecido e com as expectativas que também tinham sido criadas nas pessoas e nas empresas em geral. É normal que, ou considera justo ou apropriado que esse prazo seja estendido depois dessa decisão ter sido tomada? E o IGO é uma coisa muito importante que eu gostava de ver mais cá, que é a participação pública.
Eu acho que as pessoas da zona devem ser questionadas sobre esse assunto e ver se na opinião deles se tem impacto à vida deles a continuação daquilo. Se estão de acordo, continuo, ou se não estão de acordo, continuo, e também pesar também essa opinião. Nós temos cá muito pouca participação cívica, seja nas assembleias de freguesia, seja nas assembleias municipais, e também tem que ser criados mecanismos mais participativos dos cidadãos. Uhum. Para terminar esta questão do ambiente, já falou um pouco das hectares. Uma das questões que se levantou na sequência da interdição à Praia do Ouro, neste verão, foi também se as infraestruturas de abastecimento de água, a rede de esgotos e a recolha de lixo estarão preparadas para o previsível aumento da pressão turística e o que é que se pode fazer nesse âmbito. Como é evidente, esses cálculos terão que ser feitos e terá que ser visto, até porque se querem fazer empreendimentos novos ou eventualmente vão ter que redimensionar o que existe. Porque não se pode construir mais sem se capacitar as infraestruturas de saneamento. Ou seja, as infraestruturas de saneamento têm que dar resposta ao que existe. E preferencialmente com alguma margem para alguma coisa possa existir mais. Ficou esclarecido sobre a situação na Praia do Ouro? Não fica estabelecido sobre a situação do Vale do Ouro. Ouvi relatos contraditórios. Um dos relatos é que houve um problema lá com a ETAR, com a parte de efluentes provenientes dali da parte da Locapesca. Outra parte que foi um pequeno erro, outra parte que foi mesmo uma lavagem de um depósito marítimo qualquer. Eu, sinceramente, ficou muitas dúvidas sobre tudo isso. Eu acho que houve aí qualquer coisa que a Câmara também deveria dar uma resposta rápida e, mais uma vez, ser transparente sobre o que aconteceu. Se for erro da Câmara, deve dizer que foi erro nosso, temos de resolver. Agora, porque as pessoas também têm que saber o que se passa, e mesmo todos nós podemos deixar cair coisas ao chão. Muito bem. Passamos para a saúde. Faltam médicos nas unidades de saúde familiar do concelho. No caso do Castelo, a unidade de saúde está localizada num lugar de difícil acesso, sobretudo para a população mais idosa, e depois das 20 horas as respostas de saúde deixam de existir em Sesimbra. Que propostas têm para dar mais segurança à população de Sesimbra no acesso aos cuidados de saúde? Obviamente, a primeira coisa que temos aqui que se passa é que precisamos de mais médicos. Há poucos médicos, tanto aqui como, por exemplo, na Como é que unidade. se atraem mais médicos? Como é que se atraem mais médicos? Logo à partida, é que isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Já hoje se falou, e também nós já tínhamos discutido esse assunto, que era a possibilidade de criar, tal como fizeram em Oeiras, criar espaços para que essas pessoas possam alojar cá. Porque dizer o senhor doutor vem para cá, nós pagamos-lhe X e tem direito a alojamento. Ponto. Isso é uma das coisas que está a ser feita com algum sucesso noutras áreas e que se calhar temos que voltar a fazer isso. Mas nós teremos capacidade, Oeiras é um concelho... É diferente. É diferente, nós Teremos estamos muito longe de Oeiras. Teremos capacidade para... Nós estamos muito longe de Oeiras. Para tomar esse tipo de medidas? Pois, é que nós estamos muito longe de Oeiras e, como eu já disse, nós estamos a perder a corrida. Não só em relação a Oeiras, mas em relação a tudo o que nos rodeia. E aqui, o que se passa também é, por exemplo, construíram aqui o Centro de Saúde. O Centro de Saúde do Castelo tem os acessos completamente, eu ia dizer anedóticos, mas infelizmente para as pessoas que perguntaram, nós não querem falar, o que lhes vem à cabeça não é anedota. Aqui em baixo, aqui o de Santiago, pelos vistos esqueceram-se que havia pessoal a trabalhar lá. Que havia pessoal a trabalhar cá, ou seja, não tem espaço, não tem estacionamentos para os médicos, não tem espaço para os utentes que precisem que tenham mobilidade reduzida. Ou seja, são coisas que parece que fizeram as coisas um pouco ad hoc. E agora, no caso de Quinta do Conde, que acaba por ser o caso que eu conheço melhor, tinha um centro de saúde que por acaso foi construído na altura e cuja capacidade era reduzida na altura, mas isso a culpa até nem sequer era da autarquia, porque a Quinta do Conde explodiu. Mas havia espaço para estender lá no mesmo sítio onde estava. Podiam redimensionar o que tinham. Em vez disso, optaram para voltar para o sítio onde tinham antigamente os contentores e construir aí. Num sítio onde, mais uma vez, vão ter problemas de estacionamento, porque o lugar é limitado. E, mais uma vez, estão a refazer, podiam fazer, como mais uma vez, falando de carteira, eu acho que se conseguia fazer mais, prosseguindo, estendendo o que já existe. Mas pronto, mais uma vez, há alguém a ter essas contas.
Estamos quase a terminar, portanto vamos ter de acelerar para não deixar nenhum tema para trás. Falando de cultura, no debate sobre a cultura que aconteceu aqui no Grêmio, ouvimos muitas queixas de munícipes, sobretudo da freguesia da Quinta do Conde, que nos diziam que faltam espaços de cultura para as mais diferentes formas de arte e que sem eles é mais difícil a população criar comunidade e identificar-se com o lugar onde mora. Que soluções têm para dar mais vida cultural a Sesimbra? Há uma coisa que eu mencionei nesse mesmo jantar, que é o exemplo que eu vi, por exemplo, na Suécia. Que é, aos fins de semana, as escolas são disponibilizadas para associações e mesmo pessoas que queiram fazer coisas nas escolas, claro, com responsabilidade de manter o espaço e de o entregarem tal e qual como o encontraram. E esses espaços, só por si, é que se pensarmos muito bem, mas que uma escola tem muitos espaços. Pode ser usada, por exemplo, para fazer para um dia promover a arte, para outro dia promover, se calhar, uma formação em crochê ou em lavores, ou outras coisas do género. Esses espaços existem, podem ser aproveitados, não há nenhuma razão para estarem fechados. Outra questão, estão a fazer o auditório na Quinta do Conde, também, vamos ver o que aí vem, por assim dizer, ainda não está concluído. Eu espero que esse espaço que não seja um espaço fechado e que espero que tenha alguma margem para poder que as próprias associações e entidades culturais do Conselho as possam utilizar também, ou que lhes tenham alguma margem para isso. Falando precisamente de associações, segundo o portal do associativismo da Câmara Municipal, há mais de 100 associações no Conselho de Sesimbra. Que papel deve ter a autarquia nas atividades destas associações? Como eu já também mencionei nesse mesmo jantar, as associações são fundamentais, porque a Câmara não consegue chegar a todo lado. As associações têm uma proximidade e nós queremos uma política de proximidade. Agora também temos que ver o grau de utilidade e apoiá-las segundo o seu grau de utilidade. A Associação Cultural, claro que é uma, pronto, eu estou a dizer de utilidade, por exemplo, falar, por exemplo, a Associação dos Bombeiros Voluntários. Tem que ser, obviamente, apoiada. Associações têm que ser, associações que tragam valor, devem ser sempre apoiadas e são fundamentais para o nosso Como é que conceito. se mede isso? Pelo retorno que dão ao conceito. Mas e como é que se mede esse Se retorno? criar uma associação que nunca põe nada na rua, que não ajuda ninguém, tem só os próprios sócios, e que foi criada, se calhar, com o único propósito de conseguir algum apoio da autarquia, se calhar não é a associação que eu quero apoiar. Agora, se tiver uma associação, por exemplo, aqui como o Grêmio, e que tem cultura, tem eventos, tem formação, tem tudo mais, nós queremos estar aí. Aí a Câmara deve apoiar esse tipo de associações. Claro que depois tem a ver com uma questão de orçamento e tem que ver quanto é que dá a cada uma, mas pronto, tem que apoiar e dentro das suas possibilidades. Depois tem aqui, por exemplo, uma questão que algumas pessoas acham fundamental. Aqui, por exemplo, as escolas de samba. As escolas de samba, o nosso carnaval temos 3 vezes por ano, as escolas de samba são importantes, mas as escolas de samba também podem e devem expandir as suas atividades para o resto do ano. E eventualmente ser mais apoiadas por isso. Acho que o apoio, mais uma vez, volto a dizer, o apoio deve fazer face àquilo que eles retornam à atividade. Neste momento o Carnaval é importante para Sesimbra, acho que devem ser apoiadas nesse sentido. Mas eu acho que essas associações, nós podemos explorar esse espaço, até porque nós queremos diminuir a sazonalidade e pô-las a fazer também outras coisas, outro tipo de festas. Muito bem. Falando de ação social, a taxa de privação material e social da Península de Setúbal é 12,9% e é a maior em Portugal continental. Que propostas têm para combater a pobreza no Conselho? Eu, como tinha dito há pouco, a pobreza começa logo na parte da habitação. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, parte da pobreza do Conselho de Setúbal, não é tanto, por exemplo, os salários, se calhar for a ver a média dos salários a nível nacional, há locais que ganham bastante menos, mas a parte dos custos de morar cá face ao salário. E parte disso passa justamente pela parte da renda habitacional. Uma pessoa que ganha 1000 € não pode pagar 1000 € de renda. Ponto. E uma pessoa que... E a solução para isso é? A solução para isso, mais uma vez, volto a dizer, passa por aumentar muito e simplificar a oferta de casas. Há pessoas que estão a especular por casas, então deixem-nos especular por casas. Vamos aumentar a oferta que deixe de ser favorável para eles especular pelas casas. Por assim dizer, se houver casas... É o sistema das tulipas. Quando há muitas tulipas, já ninguém quer tulipas. Muito bem. Falemos do funcionamento da Câmara Municipal no que diz respeito aos serviços municipais, às condições dos trabalhadores da Câmara e à orgânica de funcionamento do maior empregador do Conselho. Que propostas apresentam nesta corrida E do eleitoral? único grande empregador do Conselho. A Câmara, há muito que deveria estar a migrar para umas instalações mais centrais e mais ágeis e modernas fora do centro da vila.
Os funcionários que trabalham na Câmara aqui trabalham em instituições antiquadas, com os problemas todos inerentes às instalações serem antiquadas, e de instalações dispersas, em que tem uma coisa de um lado e tem outra coisa do outro, e sem estacionamento. Ou seja, o problema que nós temos de estacionar o carro aqui, perdão, é o problema que eles têm de estacionar. Temos aqui também a parte também da distribuição de logística. Se nós temos um quiosque na Quinta do Conde que dá resposta à parte urbana de algumas questões de urbanística da Câmara, não dá resposta a tudo, infelizmente, há coisas que ainda não dá resposta. Também deveria haver, talvez, um gabinete desses para o Castelo, para a freguesia do Castelo. Porque as pessoas não tenham que vir cá tratar tudo de minúcias e que possam perfeitamente, que tenham mais proximidade. Seja uma Câmara mais próxima das pessoas. Por assim dizer, o espaço onde a Câmara está é inadequado. A Câmara já devia estar muito tarde a pensar num espaço melhor. Possivelmente, o reaproveitamento do espaço futuro pode compensar até a mudança da própria Câmara do local. Porque, para todos os efeitos, estamos a mudar de uma zona premium para uma zona menos urbana. Em que, em termos imobiliários, as pessoas que ligam ao imobiliário irão, se calhar, dizer que se calhar até compensa a Câmara fazer isso. Eu acho que deve fazer isso em prol dos funcionários e não, por assim dizer, em prol da carteira. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é que os funcionários camarários são funcionários do Conselho e são essenciais para que se possam fazer os projetos que o Conselho precisa. O Conselho está a precisar muita coisa. Muito bem, para terminar em termos de temas, falemos de segurança. O crime de violência doméstica é o mais participado em Portugal e Sesimbra não estará com certeza imune a este flagelo social. E mesmo o ódio contra as mulheres é cada vez mais normalizado, sobretudo nas redes sociais, entre os jovens, com muitos deles a apreciarem figuras que deve já conhecer, que adotam um discurso que defende a subalternização das mulheres. Como é que podemos combater a normalização destes discursos que colocam em causa a segurança, sobretudo, das mulheres? Vamos tentar partir isto aqui às postas, por assim dizer. Uma primeira parte do problema é que as pessoas, volto um bocado a falar da pessoa que ganha 1000 e que gasta 1000 em renda, se as pessoas tiverem mais rendimentos também têm mais opções. Uma mulher que, por exemplo, que é agredida, muitas vezes tem que ficar em casa ou tem que se sujeitar a ser agredida. Estou a falar de uma mulher, há alguns poucos casos que são de homens, mas pronto, não interessa. Violência é violência. E a pessoa às vezes tem que se sujeitar por não ter condições para estar numa situação diferente. E que se uma pessoa que tivesse uma situação económica mais estável ou que tivesse mais opções, se calhar pegava na mala e ia para a casa não sei de onde, ia para outra casa qualquer. Eu não estou bem contigo, eu posso perfeitamente suportar-me a mim próprio, não dependo de ti para nada, vou-me embora. Isso seria o fator económico, porque é que o fator económico é importante e também reduz o caso de tensões de violência. Outra questão aqui relevante, além disso, é própria também fala e bem das redes sociais de violência e de ódio. As redes sociais tornaram-se, deveriam ser uma coisa que tornava isto uma aldeia global e infelizmente tornaram-se em algoritmos de ódio. Os algoritmos passaram a fomentar o engagement, ou seja, que manter as pessoas em frente ao ecrã, e então passámos a ter mais notícias de ódio e ódio atrai ódio e a violência atrai violência. E nós também estamos a ver isso na comunicação social em termos de televisão. Acho que deveríamos voltar à parte mais normal da coisa. E um crime aqui é um crime aqui, é só um, não são 1000. Vamos tentar dar a dimensão correta das coisas e não vamos passar o dia todo a falar disto. E o que é que a autarquia pode fazer neste âmbito? Tirando as casas da proteção da vítima, que infelizmente também são problemas e que sinceramente acaba por penalizar ainda mais a vítima. Ou seja, a pessoa que acaba por procurar refúgio acaba por estar a ser duplamente penalizada. Mas pronto, que é um necessário, a pessoa precisa sair daquele ambiente quanto antes. A autarquia não pode fazer assim, muita coisa em termos pode fazer perfeitamente sessões de formação, de esclarecimento, apostar na educação, mas é tudo aquilo que já foi dito. É a educação, a parte económica e, por assim dizer, a parte ambiental em termos de bom ambiente, em que a pessoa, se viver numa zona cultural mais rica, também vai ter um ambiente melhor. Quando eu estou a falar de ambiente, estou a falar de ambiente social. Uhum. Ponto. É uma solução, uma coisa que, infelizmente, a educação das pessoas já foi melhor do que é hoje. E quando eu estou a falar de educação, não estou a falar só de educação escolar, também estou a falar de educação de casa, formação.
para terminar, falemos da formação das listas da Iniciativa Liberal. Nas listas, à exceção da Câmara Municipal, a maioria dos candidatos da IEL residem fora do Concelho de Sesimbra. As percentagens variam, temos 72% dos candidatos à freguesia do Castelo que não vivem no concelho, o mesmo se passa com 69% dos candidatos à Quinta do Conde, com 66% dos candidatos a Santiago e ainda com 59% dos candidatos à Assembleia Municipal. Qual foi o critério de escolha das listas da Iniciativa Liberal? Qual é a ligação destas pessoas a Sesimbra e porquê é que não vivem no concelho? Eu teria que ver isso, mas a maior parte das pessoas ou já vive no concelho ou tem casa no concelho. Temos, por exemplo, uma pessoa que é imigrante na Bélgica, mas quando está em Portugal está aqui. Ou seja, e temos pessoas que estão em vários ciclos de vida, por assim dizer. Eu não conheço todos os casos, honestamente. Eu participei na altura na composição da lista na primeira parte dos primeiros 4 ou 5 de cada lado. A maior parte das pessoas saiu onde mora e fui à casa delas e tem casa cá no concelho. Portanto, isto prender-se-á mais com uma questão formal. Sim, pronto, estas contas foram feitas a partir eu da pelo menos residência posso lhe dizer que as pessoas que contamos de eleger são do concelho. É aquilo que eu posso dizer. Em relação às outras, posso dizer que têm ligação ao concelho, ou então foram mesmo em caso de desespero, nós tivemos uma pessoa ou duas no final, por questões da coisa, que acabámos por ir buscar a irmã de um dos elementos, que não reside no Conselho Limítrofe, mas também conhece bem o Conselho. E temos outra pessoa que não reside no Conselho, mas que residiu. É o caso que me lembro. Sou uma pessoa que reside agora no Seixal, mas que inclusive estudou cá e viveu cá. E quando mudou, neste momento é candidato pelo Seixal, e quando se mudou para lá, mudou-se para lá há coisa de 7, 8 anos. Mas, por exemplo, temos, sei lá, Estou-me aqui a lembrar, uma pessoa que vive em Aveiro. Como é que vai cá parar? Não sei quem, mas é possível. Ok. Eu não vou... Também prende-se muito com o facto da Iniciativa Liberal ser a primeira vez que se está a candidatar. Também. Terá mais dificuldade em... Mas a pessoa de Aveiro não deve ser de Aveiro mesmo. Ou seja, pode ser de Aveiro, mas de certeza, é como eu digo, a pessoa... Eu não estou a ver quem é que é de Aveiro, sinceramente. Também não tenho aqui anotado para já. Eu não estou a ver quem seja de Aveiro, mas não estou a ver ninguém... Nós andámos aqui à volta dos concelhos limítrofes e conseguimos os últimos nomes aqui à volta. Por isso é que eu estou a dizer, nós não tivemos que ir a Aveiro, nós fomos a Seixal e Almada. Isto também acontece com outros partidos, mas não acontece com todos. Uma mesma pessoa se candidatar por vezes a 2 ou 3 órgãos diferentes. Nós ainda somos um partido pequeno, estamos a crescer e temos problemas de quadros. Ou seja, temos quadros bons, mas em número limitado. E estamos a tentar, por isso é que eu estou a dizer, claro que algumas pessoas tiveram que aceitar, eu sou uma delas, por exemplo, que aceitar ser candidato à Câmara e ser candidato à Junta. Claro que se for eleito só irei assumir uma posição, ponto. E tive que aceitar isso ao princípio, porque nós logo à partida, quando ainda estávamos a fazer as listas, disseram que tínhamos que avançar primeiro, imediatamente para aprovar as listas na Nacional, tínhamos que avançar logo com 5 nomes. E nós ainda não tínhamos começado a consultar as pessoas quando isso aconteceu. Então, pronto, tivemos que fazer questões de política interna do partido. Claro que na próxima vez já teremos mais tempo e já teremos mais pessoas, espero eu. Muito bem, muito obrigado, Eliseu, e está feito. Obrigado. Obrigado, então. Boa tarde.